A parteira antiga chamou a curandeira às pressas e juntas revelaram o segredo do bebê desaparecido. Carrego esse peso na alma há 28 anos e, se eu pudesse escolher outro fardo, juro que escolheria. Mas a vida me deu esse segredo e eu tenho que contá-lo, porque agora a verdade veio à tona e as paredes da minha consciência já não suportam mais o silêncio. Meu nome é Francisca Silva. Nasci e vivi a vida inteira neste lugarejo de chão batido, onde todo mundo sabe o nome do vizinho e os segredos andam debaixo da saia do vento. Fui parteira por mais de 4 décadas. Vi nascer criança que virou gente e gente que virou história. Nunca imaginei que uma noite de chuva, uma decisão tomada por medo e falta de jeito, transformaria a minha história, a de uma menina chamada Helena e a de um garoto que eu ajudei a nascer, Miguel, em algo que nos perseguiria por quase 30 anos. A carta chegou numa terça-feira de manhã. Tava chovendo miúdo, como costuma chover por aqui nas tardes que anunciam inverno, e eu estava sentada na varanda, esfregando as mãos no avental, quando o carteiro bateu. Reconheci a letra de Helena naquelas curvas miúdas. Era a mesma letra trêmula de quem sempre escreveu com pressa e vergonha. Abri e as palavras começaram a me puxar de volta para aquela noite de dezembro de 1995. Noite essa que eu achei que havia enterrado no tempo. Francisca, escreveu ela, meu filho encontrou uma certidão antiga e está vindo. Não sei como encarar. Preciso que você me diga a verdade. As letras tremiam um pouco, mas havia firmeza atrás delas. Fiquei com a carta na mão, tremendo mais por dentro do que por fora. Pensei em esconder, pensei em não abrir a caixa onde guardei aquilo que me assombrava, mas o envelope estava diante de mim. Não consegui fingir que nada. Peguei o casaco e fui até o São João, como se voltar àquele hospital velho fosse devolver algo que eu havia escondido e que agora precisava respirar. Quando fecho os olhos, a memória abre como uma porta antiga e a chuva de verdade volta a cair. Naquela madrugada, a cidade inteira parecia vazia e a chuva batia no telhado como se quisesse arrancar nossos corpos do chão. Bati à porta e fui atendendo, levando meus utensílios na sacola de pano, aquele cheiro de limpeza, de ervas secas que eu sempre carregava. Era madrugada quando a campainha tocou, um toque que soou como urgência, e na porta, Helena entrou apoiada em Lourdes. Lourdes era conhecida por todo mundo como a curandeira do vilarejo. Tinham gente que acreditava nas ervas dela, e tinham os outros que desconfiavam. Ela tinha a voz grossa e um ar de quem sabia os segredos das casas. Naquela noite ela vinha com pressa. Na cara de Helena eu vi a mesma coisa que eu sempre via nas moças que chegam com medo, o corpo apertado, a respiração curta, os olhos de quem fez promessas sem ter conseguido cumprir. Helena ainda era uma menina, tinha 17 anos por baixo da camisola e os olhinhos dela, quando me viu, pediram socorro. Chamei Lourdes. Eu chamei a curandeira às pressas, porque precisava de alguém que, além de mim, desse sustentação naquela sala fria do hospital. Eu era parteira, sabia das coisas práticas, mas naquela febre de chuva e medo eu quis uma presença que fosse mais que um par de mãos. E Lourdes veio com o tabuleiro de ervas, com um olhar que dizia mais do que as palavras dela. A presença dela ali mudou o rumo da noite. O trabalho do parto foi longo. A chuva fora batia sem piedade. Lembro do cheiro do hospital, da lâmpada sobre a cama, do uivo do vento pelas frestas da janela. As dores de Helena eram agudas, mas havia coragem nela. Havia, também, um medo tão grande de ser descoberta que tirava o ar das palavras. Eu segurava a mão dela, sussurrando o que podia, palavras simples, jeito de mãe. Quando o bebê nasceu, nasceu chorando. Foi um alívio tão grande que parecia que a chuva era apenas mais um som naquela madrugada grande. Era menino. Saiu com a pele corada, os dedos cerrados e um sinal de vida que não dá para fingir. Foi quando Lourdes se aproximou com um envelope. Lembro como se tivesse acontecido ontem. Ela colocou o envelope sobre a mesa de metal com uma certa lentidão, como quem encosta algo valioso, e disse poucas palavras. Ofereceu dinheiro. Disse que havia uma família de cidade, com posses e vontade de cuidar, que poderia criar o menino como se fosse filho deles. Disse que era o melhor para todos, que a família de Helena tinha vergonha e não poderia passar por aquilo. Prometeu que a vida daquele menino seria garantida.
e propôs que eu assinasse um atestado dizendo que o bebê havia morrido pouco depois do parto. A proposta veio embrulhada em razão. Proteger Helena do escárnio, garantir ao menino uma vida com estudo, com estrutura e ainda sem que ninguém tivesse que carregar o peso daquela gravidez adolescente. Por trás da fala de Lourdes havia uma lógica poderosa. Reputação, ordem, o que a sociedade esperava. Por trás da lógica havia o dinheiro, um envelope gordo. O dinheiro para pagar contas que eu nem sabia mais que tinha. Remédios que não dava para bancar, a escola de Cleusa, coisa que eu sabia que precisava e que pesava dia a dia. Cleusa, minha filha, que era menina de olhos vivos e futuro por fazer, estudava com dificuldade por falta de recursos. Eu me sentia responsável. A tentação foi afiada. Não vou atenuar nem justificar o que fiz. Vou dizer como foi. Sentei na beira daquela cama, a sensação do lençol molhado no meu pé. Senti o cheiro do enxofre das lâmpadas e senti minha mão pequena tremer quando peguei o envelope. Pensei nas dívidas, no rosto de Cleusa quando eu contou que um professor dizia que poderia arrumar bolsa. Pensei no marido que não estava mais aqui para dividir o peso. Zé partira cedo demais. Pensei na minha velhice. Pensei que talvez, se eu abrisse mão de um pedaço de verdade, estava comprando um futuro para alguém que eu amava. Pensei também no menino que chorava, que era puro, que nada pediu. E por isso a decisão foi um corte no meu corpo. Assinei o documento. Redigi o atestado de óbito com a mentira metida entre as linhas. Coloquei palavras que pesavam como ferro. Óbito natimorto. Assinei, carimbei e o papel ganhou autoridade com minha letra. Entreguei o menino. Disseram-me que seria entregue a João e Maria, um casal que vivia em cidade próxima e que queria uma criança para cuidar. Levaram o bebê. Levaram o bebê como quem tira uma ponta de fogo para não queimar a casa inteira. Eu fui para casa com as mãos vazias e um envelope mais cheio. Queimei as coisas que me lembravam. Queimei um paninho que alguém tinha sido tecendo. Escondi a toquinha que eu tinha feito com uma linha que parecia remeter ao corpo pequeno do menino. O ultrassom eu dobrei e guardei. O atestado eu dobrei também e pus no fundo da caixa de sapato que sempre tranco no fundo do roupeiro. Não podia me desfazer de tudo. Havia ali um pedaço de verdade que me perseguia. Então, escondi. Mantive algo que ninguém sabia que eu guardava, a prova de que eu tinha mentido. O resto da minha vida mudou depois daquela noite. O dinheiro serviu para que Cleusa fosse a uma escola boa. Ela se formou, virou professora. A casa enfeitou, o sustento ficou menos apertado. A vergonha do dia a dia, aquela que me segurava pela garganta, deu lugar a um conforto que salvou minha filha. Mas a cada noite, quando a casa ficava quieta e o vento batia na janela, eu acordava. Sonhos ruins me agarravam. Via, na sombra, um bebê me procurando, e eu recuava. Comecei a recusar partos. Fechei a porta para as mulheres que vinham com pressa e necessidade. O medo de que o passado se abrisse com as mãos pequenas de um bebê me tornou uma parteira ausente. Foram anos de remorso que ninguém vê, remorso que corrói os ossos. E Lourdes? Lourdes continuou sendo Lourdes, curandeira forte, falante, com seus modos de quem sabe mexer na cabeça dos outros e dobrar os fatos ao seu favor. Ela tinha influência. Em muitas coisas, usou essa influência para calar, para fechar portas, para conversar com famílias e costurar versões. Ricardo, o pai do menino, e pai também de Helena, ficou fora dos acontecimentos de algumas maneiras que eu entendo hoje. Manipulado por interesses, por vergonha, por decisões que não a ele foram impostas com clareza. A verdade estava emaranhada numa rede de silêncios. Cada fio que puxávamos revelava outro nó. Até que a carta veio. Miguel, adulto, começou a procurar. Encontrou coisas que não batem, como acontece quando alguém resolve juntar pedaços de vida. Encontrou uma certidão que o levou de volta à minha porta. Ele bateu no portão tímido. Era um homem feito, com os olhos claros de quem carregava um desejo simples, entender de onde vinha. Não vim com palavras prontas para recebê-lo. Sentei e olhei o rosto daquele jovem, que tinha trejeitos que me lembravam a urgência de Helena. Quando nos olhamos, não foi preciso dizer muito. Havia na face dele tudo o que a gente finge que nunca vai aparecer. Perguntas. Perguntas que pedem o que eu não sabia se merecia dar. Miguel não vinha sozinho em busca de vingança.
Vinha com vontade de preencher um vazio. Contou-me que havia crescido com João e Maria, pais que lhe deram amor e cuidados. Falou deles com devoção. Falou do nome que lhe deram, das coisas que aprendeu, mas também disse que queria saber as raízes. Ele tinha encontrado, numa busca de papeladas, uma diferença nas datas, um atestado que não batia com o registro, e a marca de um nome, o meu. Aquele atestado falso tinha, naquele momento, mais força do que eu imaginara. Deixou pistas. As conversas que se seguiram foram delicadas. Helena veio, Ricardo veio. Houveram encontros na praça, na minha cozinha, na sala da casa de Helena. Alguns encontros foram curtos e barulhentos, outros se estenderam por horas, com o som da chuva batendo pela janela. O primeiro olho no olho entre Miguel e Ricardo foi um corte. Ricardo, que sempre teve voz de homem de poucas palavras, não sabia como responder. Miguel, com calma, fez perguntas que mais pareciam tentativas de segurar algo frágil. Foi ali que a história começou a desfiar os nós que mantinham o segredo enrolado. Não posso dizer que tudo se resolveu fácil. A família de Helena reagiu de modos diferentes. O marido dela, inicialmente, sentiu-se traído, não por Helena, mas pelo mundo que havia escondido uma verdade. Alguns filhos dela tiveram raiva, outros ficaram em silêncio. Houve choro, houve gritos, houve portas que se fecharam por dias. A reconstrução foi lenta. Miguel, por sua parte, não quis destruir laços, quis entender, quis integrar. Havia em suas palavras o desejo de que ninguém mais odiasse. Queria a verdade, sem que isso significasse rancor. Quando Miguel encontrou João e Maria para explicar o que descobrira, houve algo que me surpreendeu: amor. João e Maria, que criaram o menino como filho, tiveram em seus olhos a confirmação de que o homem diante deles era o fruto de um amor que eles deram. Eles não jogaram fora a história porque surgira outra. Inventaram um espaço para que todas as histórias coubessem. Miguel lhes pediu para que nada mudasse, e eles concordaram. Não foi fácil para ninguém, mas a verdade, ainda que dolorosa, deixou espaço para reconhecer o bem que existiu nos atos daqueles que o criaram. Miguel não queria apagar a vida que teve, queria entender a origem dela. Lourdes foi convocada, de certa forma, para prestar contas. Não de uma justiça formal, porque aquilo que ocorreu, a falsificação do atestado, era uma mancha moral e legal que ninguém resolveu com facilidade. Mas houve conversas. Falaram de interesses e de decisões que pareciam, na época, a melhor saída. Lourdes, com sua fala de curandeira, tentou justificar com razões sociais, esconder a vergonha, proteger reputações, dar futuro. Eu a vi com menos autoridade do que antes, mas com a mesma capacidade de falar sobressaindo sobre a dor alheia. Não transformei Lourdes numa monstra. Ela continuou sendo humana, com seus erros, com sua vontade de sustentar as aparências. A cena do encontro entre Miguel e Ricardo foi um tempo de silêncio e depois de palavras que tombaram como lenha em fogo. Ricardo, homem marcado pela fala contida, chorou. Pediu perdão da maneira que um homem que erra comove a si mesmo, com um embaraço profundo. Miguel ouviu. Houve perdão? Teoricamente, sim. Houve compreensão? Em partes. Perdoar é trabalho, disse Miguel com voz suave, e foi esse trabalho que começou ali. Não vou fingir que, em um dizer de desculpas, tudo volta a ser como antes. Nada volta. E nem deveria. O que houve foi um começo de conserto, um reconhecimento público do quanto o segredo machucou e do quanto o silêncio feriu. Quando Helena e Miguel se encontraram pela primeira vez em privacidade, foi como se o tempo fizesse um recorte. A menina que fugiu havia virado mulher. O garoto que partiu era agora um homem adulto, com cicatrizes de quem teve de procurar si mesmo. Eles se abraçaram com força, e Miguel chorou como se liberasse algo que não cabia mais no peito. Helena pediu perdão pelo que lhe coube, não por tudo que aconteceu, e Miguel disse que queria entender. O perdão de Helena foi pedido com humildade. O perdão de Miguel foi uma escolha que levou em conta João e Maria, que o criaram com bondade. No meio desse processo, eu tive de olhar para dentro e admitir o quanto eu fui fraca e o quanto eu errei. Não quero que essa confissão pareça só remorso, quero que pareça responsabilidade. Eu menti no atestado, eu entreguei um filho, eu aceitei dinheiro. Tudo isso aconteceu.
E eu guardava a prova do meu erro dentro de uma caixa de sapato, onde repousavam o ultrassom dobrado e o atestado que eu inventei. Quando Miguel me falou que tinha encontrado contradições, senti o chão. Tive medo de ser descoberta, mas também senti um alívio. Finalmente a verdade vinha à luz. Foi um processo pesado. Em sessões de conversas que se estenderam, com presença de pessoas que queriam ouvir, com a família reunida em dias diferentes, fomos costurando o que podia ser costurado. Reconhecer o erro é uma costura que não apaga o corte, mas que impede a ferida de infeccionar. Miguel ouviu. João e Maria entenderam que o menino que criaram não era apenas filho deles e aceitaram a presença das raízes biológicas dele sem menosprezar os laços que já existiam. Ricardo buscou reparar o que podia. Helena buscou reconstruir sua vida com a coragem que sempre teve, agora com transparência. Uma das coisas que mais me pesou foi olhar para Cleusa, minha filha, e perceber que parte da educação dela foi paga com um dinheiro que vinha de uma mentira. Cleusa foi feliz em sua vida escolar, formou-se e se tornou adulta de bem. Eu nunca quis que ela pagasse pelo meu erro. Por isso, quando contei tudo a ela, vi o espanto e a confusão. Não houve julgamento violento. Ela me olhou com os olhos de quem sabia que a vida é cheia de escolhas ruins e boas. Houveram lágrimas, houveram perguntas. E, com o tempo, houve compreensão de que a honra e as conquistas dela não nasciam necessariamente daquele dinheiro, mas do esforço que também fizemos como família. A ambivalência desse bem originado de um mal nos perseguiu. O que espinhos trazem quando transformados em flor? Não há resposta simples, só há cuidados. Miguel decidiu integrar-se à nova família sem apagar João e Maria. Visitava os dois com regularidade, levou netos para verem as terras onde crescera, trouxe histórias. Trouxe também, com frescor, a vontade de não repetir erros. Sua presença na nossa vida foi um bálsamo que, pouco a pouco, deixou de queimar. Eu comecei a dormir melhor. Os pesadelos continuaram por um tempo, mas já não tinham o mesmo calor de outrora. Percebi que a verdade, por mais dolorosa que fosse no começo, permitia um ritmo de cura que a mentira não dá. Mentiras nos salvam por instantes, verdades nos salvam por inteiro, ainda que as fibras de uma vida demorem para se ajustar. Não digo que tudo virou festa, que os laços não têm cicatrizes. Alguns membros da família de Helena ainda guardam mágoa. Houve resistências, e haverá sempre. A reconciliação é trabalho, não é uma declaração de perdão e pronto. Tem idas e vindas, tem dias bons e dias ruins. Mas o que mudou foi que agora existe um caminho para andarmos juntos. E esse caminho inclui reconhecer que tomamos decisões erradas em momentos de desespero, de medo e de pobreza. Inclui entender que empresas do bem feitas com meios tortos deixam rastros difíceis de apagar. Uma coisa me marcou. Quando vi Miguel com as mãos nas minhas, com os olhos marejados, e ouvi ele dizer que queria entender a vida mais que culpar, percebi que o que a gente mais precisa é de histórias completas. E essa história tinha uma caixa, um ultrassom, um atestado falso. Esses objetos foram os sinais que guiavam a verdade. O ultrassom guardado no fundo da caixa me lembrava um corpo que nasceu e foi levado. O atestado era a prova do meu erro. E o envelope gordo de dinheiro era a evidência do preço que pagamos e o preço que alguém pagou sem saber. Lembro também que havia um medo grande de que, ao revelar, fôssemos destruir as vidas de João e Maria. Esse medo foi determinante em minhas decisões de antes. Mas quando a verdade veio, a surpresa maior foi ver que nem todos os fios se partiram. Havia amor que não se desfazia com palavras. João e Maria mantiveram seu carinho. Miguel teve coragem de dizer que amava as duas famílias. E, aos poucos, fomos desenhando um novo mapa de afetos que cabia na realidade. Agora, ele sabia onde suas raízes estavam plantadas. Sabia também que os ramos se expandidos foram cuidados por mãos diferentes. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, faria diferente. Não sei se seria possível pensar em algo que não fosse essa sequência: o dinheiro, o medo, a mentira. A juventude de Helena merecia proteção, mas não essa que foi dada com mentira. E eu, que fui parteira para tantas mulheres, aprendi o quanto a responsabilidade de um ato pode atravessar décadas. A verdade dói muito,
A mentira dói mais tempo. Sinto-me aliviada por contar essa história agora, depois de tantos anos. Contar é forma de pedir perdão. Quando Helena escreveu pedindo que eu falasse a verdade, ela me deu a chance de respirar de novo. E Miguel, jovem que quis saber de onde vinha, me deu a chance de olhar nos olhos daquele que eu ajudara a nascer e pedir perdão. Às vezes, as pessoas acham que confissão é só para aliviar a culpa. Para mim, foi também um caminho de aprendizado para não repetir. Se tem algo que eu peço a quem escuta essa história é que compreenda a complexidade. Pobreza, medo, manipulação social e escolhas erradas se cruzaram naquela noite. Não é hora de apontar dedos, é hora de aprender a prevenir as circunstâncias que levam pessoas a escolhas tão duras. Antes de continuar, se essa mensagem está falando com você, se inscreva para ouvir mais histórias reais como esta. Os dias seguintes aos reencontros foram de ajustes práticos, verificações de documentos, reuniões, encontros entre famílias. As palavras foram ditas, algumas vezes com ásperos contornos, outras vezes com suavidade. Miguel apresentou João e Maria às pessoas da nossa comunidade. Helena apresentou o homem que teve escondido. Ricardo se posicionou como pai, disposto a assumir o que faltara. Cleusa, minha filha, esteve ao meu lado. E eu vi nela um reflexo da minha própria miséria e das minhas chances. Em meio às conversas, apareceu a pergunta que mais me atormentou. Por que você fez isso, Francisca? Eu respondi com lágrimas. Pelo medo, pela falta de coragem de encarar a vida, pela vergonha, pela necessidade. Não foi desculpa, foi explicação. E explicações não eximem, mas ajudam a entender. Quando Miguel começou a frequentar a casa de Helena, a casa encheu de vida de uma maneira que dói e cura ao mesmo tempo. Houveram jantares apertados, conversas que varavam madrugada, choro junto com risadas. Miguel trouxe netos para verem de perto a terra onde ele nasceu. Trouxe também pedidos de cuidado, de que a vida que ele construíra fosse preservada. A integração não foi sinônimo de apagamento do passado, mas de aceitação de múltiplas histórias que compõem um mesmo ser. Senti, nos primeiros meses após a verdade exposta, que a minha capacidade de dormir melhor era uma prova de que a confissão havia gerado um efeito. Não que todas as dores tenham sumido, mas a minha consciência, antes como uma pedra quente no peito, tornou-se mais branda. Passei a frequentar menos a lembrança do envelope e mais a lembrança dos sorrisos de quem me perdoou. E houve perdão. Miguel acabou me dizendo numa tarde que não guardaria rancor eterno, não como absolvição fácil, como escolha de vida. Isso me salvou. Hoje, as visitas são mensais. Miguel traz as crianças, mostra fotos, conta causos de cidade grande. João e Maria continuam sendo presença firmada. Ricardo, com passos lentos, reconstruiu o diálogo com Helena e com o filho. Cleusa passou a ter entre seus méritos não apenas o estudo, mas uma história difícil que se transformou em aprendizado. Lourdes continuou sua vida como curandeira. Falou com algumas pessoas e suas atitudes foram objeto de discussões na comunidade. Não a transformei em carrasca, também não a absolvi. As consequências morais são vivas e a história deixa marcas. O que quero dizer com toda a minha voz de mulher velha que viu muita vida nascer é que a verdade, por mais dolorosa, traz consigo uma possibilidade, a de reconstruir com honestidade. Mentiras podem parecer soluções momentâneas, lava que esconde sujeira, mas a sujeira não some, ela apenas se acumula até que não caiba mais. A verdade é fazer a roupa suja ser lavada, e essa lavagem às vezes é demorada e pesada, mas é cura. Não digo que todo secreto confessado gera reconciliação, não prometo isso. Digo só o que aconteceu conosco. A verdade permitiu começar a consertar. Foi preciso que uma parteira velha chamasse uma curandeira às pressas naquela madrugada, e que, anos depois, a coragem de um filho que procurou sua origem trouxesse à luz o que havia sido ocultado. Se tem alguma lição que levo comigo, é que os atos simples, um papel assinado, um envelope aceito, uma caixa de sapato escondida, têm poder de alterar destinos. E que quando a gente carrega esse poder, a gente precisa ter a coragem de responder por ele.
Pedi perdão, ouvi perdão e sei que carrego culpa. Mas também sei que a vida se refaz em pequenos gestos, visitas, conversas, o abraço de um menino que agora é homem. Miguel decidiu não apagar João e Maria, e a mim ele deu a chance de reparar como se pode reparar, com presença, com cuidado. Hoje, quando a chuva vem, eu não acordo mais assustadíssima. Respiro. Sei que a verdade nos libertou e que a mentira só nos adiou o enfrentamento. Se essa história mexeu com você, compartilhe para que mais segredos sejam confrontados e que mais pessoas possam encontrar caminhos de reconciliação.